Olá, companheiros, irmãos de jornada. Estamos juntos sempre, através da telinha, estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus, aqui no Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Nessa oportunidade, estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, trazido para nós através das mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mas antes de nós iniciarmos, vamos à nossa gratidão de sempre, agradecendo ao Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade da vida e do aprendizado, que fará com que possamos nos elevar moralmente e colocarmos em prática o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Com os corações repletos de alegria, vamos rogar ao nosso Mestre que seja conosco e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, caríssimos, como vamos à leitura do livro Religião dos Espíritos, eu quero solicitar a vocês, como sempre, que divulguem as nossas mídias do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, no Instagram, no YouTube, no Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso ao Evangelho do nosso Mestre Jesus, através das obras que estão sendo trazidas por esses nossos abnegados irmãos para nos servir de instrução. Hoje nós temos uma lição muito especial. É a lição de número 73, amigos. Essa lição é baseada na questão 938 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler a questão, vou ler a lição. E eu grifei alguns trechos aqui para a gente comentar, apesar de que a lição não necessita de mais comentários. Mas mesmo assim, nós vamos fazer algumas observações, não é comentário, é observação. Ok? Então vamos lá, pessoal. A questão 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Pergunta de Kardec, resposta da espiritualidade amiga. Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Então vamos agora a Emmanuel. À medida que avances montanha acima nas trilhas da evolução, é possível que muitos dos teus amigos se transformem porque não possam ver o que vês. É qual se o vinho capitoso surgisse transfigurado em resíduo de fel, de como se o brilhante longamente acariciado se metamorfoseasse em pedra falsa. Consagrando-te agora à luz, dormitam-te muitos na sombra. Escolhes hoje servir, demorando-se muitos reclamando o serviço alheio. Buscas presentemente a verdade. Afeiçoam-se muitos à máscara da ilusão. Desapegaste de prazeres inferiores e posses materiais. Algemam-se muitos à egolatria, estranhando-te a nova atitude. Quase sempre te classificam os anseios de elevação
com adjetivos injuriosos, porque não mais te acomodas nas trevas. Há entre eles quem te chame orgulhoso, porque conservas a humildade na luz da abnegação. Há entre eles que te chame de covarde, porque não mais te relacionas com a mentira. Há entre eles quem te chame de fanático, porque esqueces a ti mesmo no culto do amparo a outrem. Há entre eles quem te chame idiota. Entretanto, ama-os assim mesmo, sem exigir que te amem, cultivando o trabalho a que a vida te confiou. O serviço sustentado nas tuas mãos falará, sem palavras, que teus bons propósitos a criaturas diferentes, que tangidas pelo divino amor, chegarão de outros campos em teu auxílio. Para isso, porém, é indispensável não entres no labirinto das lamentações vinagrosas. Censurar é ferir. Queixar-se é perder tempo. Renuncia, pois, à satisfação da convivência com aqueles que, embora continuem amados do seu coração, não mais te comunguem as esperanças. Se te esquecerem, perdoa. Se te desprezarem, perdoa mais uma vez. Se te insultarem, perdoa novamente. Se te atacarem, perdoa sempre. Seja qual for a maneira pela qual te apareçam, nos dias da incompreensão, ajuda-os o quanto puderes. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Deus que te concede a semente, o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germine em louvor do pão, dar-te-á também outras almas com as quais te associem para a glória do bem. Muito bem, caríssimos, muito bem. Eu não disse que a lição não precisava de observações? Realmente não precisa de observações, pois ela é completa. Quando a gente pega o livro dos Espíritos para estudar, muitas vezes nos passam desapercebidas algumas lições profundas, como a dessa questão 938, né? Porque nós, na maioria das vezes, quando fazemos algo para alguém, nós esperamos que essa pessoa agradeça, nos esquecendo de que nós somos criaturas extremamente ingratas. Nós já nos lembramos de agradecer ao Pai o dom da vida, agradecer aos nossos pais terem proporcionado essa matéria que nos anima o espírito, para que a gente continue na tarefa, a educação que merecíamos para continuarmos a nossa evolução, o lar, o pão, os amigos, a família, porque estamos no lugar em que nós nos colocamos e elegemos por queridos de nosso coração aqueles que vão servir de instrumento para a nossa evolução. E quando nós fazemos algo para alguém,
amigos ou familiares ou conhecidos e esperamos a gratidão dessas pessoas, nós não estamos fazendo a nossa tarefa. Não estamos. Porque nós deveríamos entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo, de bem ou de ruim, de não tão bom, é para nós mesmos. Então, quando eu tenho alguma atitude amorosa para com alguma pessoa, é porque eu já tenho conquistado o amor. Então, não precisa de gratidão. Quando eu espero a gratidão de alguém, é porque eu ainda preciso compreender muitas coisas. Eu ainda não apreendi o Evangelho. Eu somente estou lendo, não estou apreendendo o Evangelho, né? Em nosso coração. Então, aqui vamos lá as observações que eu disse que eu iria fazer nessa lição completíssima. Quando nós estamos numa posição de elevarmos-nos espiritualmente, alguns amigos não veem o que nós estamos vendo. A necessidade de melhorar o nosso interior. Isso é nosso. Não é o outro que vai ver o que eu estou melhorando em mim. Sou eu que tenho que ver, sou eu que preciso ver essa melhora. Para eu ver essa melhora, eu preciso reconhecer que eu preciso melhorar. Aí é que está a dificuldade. Nós reconhecermos a nossa imperfeição e trabalharmos para que isso melhore em nós. E as pessoas, aqueles eleitos amigos, que não estão com o mesmo propósito que nós, de evoluirmos, de nos melhorarmos, melhorar o nosso interior, melhorarmos nossa conduta, eles nos vão ver com outros olhos. Estudando no grupo assistencial espírita Frei Anselmo há um bom tempo atrás, há mais de 20 anos, com o querido educador, senhor Antônio Sanches, num estudo do Livro dos Espíritos, justamente, ele nos disse o seguinte durante a aula: eu quero que vocês contem nas suas mãos quantos amigos vocês têm que vocês possam contar com eles para qualquer coisa, inclusive o material. Contem quantos aqueles amigos que são realmente amigos que vocês possam contar. Então eu faço isso para vocês também. Uso esse ensinamento do nosso querido seu Toninho, seu Antônio Sanches Neto. E pensem, se vale a pena nós darmos importância a esses comentários que muitos desses ditos amigos falam de nós. Como tem aqui dito Emmanuel para nós, que vão nos chamar de orgulhosos, de covardes, de fanáticos. E vão dizer assim: leva a sua cama lá para a casa espírita. Você está se achando melhor do que nós. Não se reúne mais conosco. Por quê? E nós sabemos que aquelas conversas fúteis, muitas vezes a bebida alcoólica, a comilança, não faz mais parte do nosso propósito de vida, de evolução, porque nós queremos nos melhorar, nos regrando, deixando os desregramentos de lado e passando a ter atitudes melhores para conosco mesmos, né? Não ouvindo aquelas palavras injuriosas, principalmente daqueles que nos chamam de idiotas, amando-os mesmo assim,
Aí é que está a nossa dificuldade, né? Não nos melindrarmos, não nos magoarmos. Pois bem, sem exigir que eles nos amem também, sem reclamação, sem lamentação, sem censurar, porque queixar-se, lamentar-se é perder tempo. Renunciarmos muitas vezes à convivência daqueles amigos, mesmo tendo eles como eleitos do nosso coração, deixarmos essa convivência muitas vezes de lado, porque o amor, ele vai permanecer quando verdadeiro, ele não encontra barreiras nem depois do nosso passamento para a vida maior. O amor continua nos ligando a esses entes queridos, né? Que nós elegemos, mesmo tendo em vista a ingratidão. Lembrando que nós precisamos fazer a nossa parte com amor e não esperar absolutamente nada de ninguém. Vocês já pensaram se Jesus esperasse de nós a prática do seu evangelho na íntegra em uma única encarnação? Vamos pensar? Vamos pensar nisso? Né? Será que não somos ingratos? Vamos lá, finalizando aqui as recomendações de Emmanuel. Se te esquecerem, perdoa. Já sabemos perdoar? Perdoar é não desejar o mal, é vibrarmos o bem. Se te desprezem, perdoar mais uma vez. Não guardar rancor nem ressentimento. Se te insultarem, perdoa novamente. Muitas vezes nós sabemos que não somos merecedores daquela agressão, então não devemos aceitá-la. Se te atacarem, perdoa sempre, lembrando Jesus. Perdoa 70 vezes 7 cada ofensa. Seja qual for a maneira que te apareçam nos dias de incompreensão, ajuda-os quanto puderes, quanto pudermos auxiliar. Então, eu digo sempre que nós precisamos auxiliar, sim, de acordo com as nossas possibilidades. Não adianta eu querer dar o que eu não tenho, porque eu não vou auxiliar. Então, eu preciso ter para poder dar. Então, auxiliar o quanto e como nós pudermos, fazermos o melhor que pudermos naquele momento, naquela hora, esquecendo tudo que passou, deixando de lado. E se pudermos auxiliarmos, sim, da mesma forma que o Pai faz conosco, perdoando as nossas dívidas, as nossas ofensas, mesmo porque Deus, nosso Pai, ele não se ofende, ele é perfeição absoluta. Não vamos ofendê-lo, mas somos dignos do seu perdão. Então, por que não agirmos da mesma forma para com aqueles que convivem conosco? Lembrando Jesus mais uma vez, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Terminando aqui essa nossa lição maravilhosa. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Lembrando mais uma vez Jesus que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Auxiliarmos em silêncio, sem divulgarmos aquilo que estamos fazendo, seja para quem for. Deus que concede a semente, o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germine, em louvor do pão, dar-te-á também outras almas, com as quais te associem para a glória do bem. Então, vamos lembrar aqui dessa espiritualidade amiga, que nos ampara, nos auxilia em todos os momentos da nossa existência
e que não espera de nós a gratidão, como nós esperamos dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, dos nossos amigos. Porque para que nós possamos receber, nós temos que ter merecimento. E é somente através das boas obras que nós vamos merecer esse amparo desses irmãos abnegados que nos auxiliam e muito, e teremos que reconhecer que somos levados no colo por essa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia, desde que façamos a nossa parte, que aprendamos o amor, que aprendamos o perdão. Caríssimos, por hoje é só, porque essa lição maravilhosa já fala por si, não é? Emmanuel fala por si. Então, vamos mais uma vez agradecer ao Pai essas oportunidades que temos de todo esse aprendizado, rogando sempre que nos ampare e nos auxilie. E sendo gratos a termos essa oportunidade de aprendizado, vamos divulgar as mídias do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, para que mais pessoas possam, né, também terem despertado em seus corações a gratidão e o amor ao Criador. Caríssimos, fiquem na paz de Deus.